Seja muito bem-vindo ao nosso estudo detalhado do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Neste capítulo, mergulharemos em uma das porções mais profundas e simbólicas das Escrituras, onde encontramos elementos fascinantes como o templo de Deus, as misteriosas duas testemunhas, o som da sétima trombeta e a revelação da Arca da Aliança. Tudo isso nos aponta para a soberania de Deus e a certeza da vitória final de seu reino. Antes de começarmos, quero lembrar que já estudamos os capítulos anteriores de Apocalipse, cada um trazendo lições valiosas para a nossa caminhada de fé. Se você perdeu algum desses estudos, recomendo que dê uma olhada nos vídeos anteriores do canal para acompanhar o contexto completo dessa incrível jornada bíblica. Aproveite este momento para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos edificantes para a sua vida e a alcançar mais pessoas com a mensagem da Palavra de Deus. E claro, não se esqueça de interagir conosco nos comentários. Compartilhe suas dúvidas e reflexões sobre o capítulo 11. Ficaremos felizes em aprender junto com você. Prepare sua Bíblia, seu caderno de anotações e seu coração, porque agora vamos explorar a mensagem poderosa que Deus tem para nós em Apocalipse 11. Vamos juntos? O templo e a medida. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. João recebe uma vara para medir o templo de Deus, o altar e os adoradores, mas é instruído a não medir o pátio exterior, que será dado aos gentios para ser pisado por 42 meses. O medir o templo simboliza separação, preservação ou julgamento. O templo pode ser interpretado como a igreja como um corpo espiritual descrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. A habitação de Deus no céu. Os gentios no pátio exterior refere-se a uma tribulação ou domínio externo por um período limitado. Os 42 meses representa 3 anos e meio, um período que aparece em outras partes da Bíblia e geralmente simboliza um tempo de perseguição ou julgamento. As duas testemunhas. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram.
e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Deus concede autoridade a 2 testemunhas para profetizarem durante 1260 dias. Elas são descritas como 2 oliveiras e 2 candelabros. Após completarem seu testemunho, a besta as mata, mas elas são ressuscitadas e elevadas ao céu. As 2 testemunhas podem representar indivíduos específicos, como Moisés e Elias, Enoque e Elias, ou 2 profetas futuros. Também podem simbolizar a igreja e sua proclamação do Evangelho. As testemunhas têm autoridade para realizar milagres como os de Moisés, transformar água em sangue, e Elias, fechar o céu para que não chova. Esta é a primeira menção direta da besta, que aparece com mais detalhes em Apocalipse 13. Ela simboliza um poder opositor ao plano divino. A morte e ressurreição das testemunhas representa a aparente derrota do testemunho divino, seguida pela vitória final de Deus. Após a ressurreição das testemunhas, um grande terremoto ocorre, destruindo uma parte da cidade e levando muitos a temerem a Deus. A 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. O toque da 7ª trombeta marca o início do reino eterno de Deus e Cristo. Este evento é acompanhado por cânticos celestiais, ira divina e a abertura do templo de Deus no céu, revelando a arca da aliança. A proclamação de que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo marca a consumação do plano de Deus. Os 24 anciãos adoram a Deus, reconhecendo sua soberania e justiça. O tempo da ira divina, julgamento dos mortos e recompensa aos servos de Deus é anunciado. A Arca da Aliança representa a presença de Deus e sua fidelidade às promessas feitas a Israel e à Igreja. O capítulo 11 de Apocalipse nos ensina aplicações espirituais, como as 2 testemunhas que nos lembram da importância de permanecer fiéis ao Evangelho, mesmo diante de perseguições. Apesar das aparentes derrotas, Deus é soberano e assegura a vitória final para o seu povo. A visão do templo celestial e da arca reforça a reverência e a confiança na presença de Deus. O capítulo 11 de Apocalipse nos apresenta uma visão rica em símbolos e mensagens espirituais profundas. Exploramos o ato de medir o templo, que representa a separação e preservação do povo de Deus, e a designação dos gentios no pátio exterior, simbolizando um período de tribulação. Aprendemos sobre as 2 testemunhas, que destacam a importância da fidelidade ao Evangelho, mesmo em meio à oposição e perseguição. Sua morte,
ressurreição e ascensão ao céu demonstram a soberania de Deus e a vitória final de seu plano. O toque da sétima trombeta marca o anúncio do reino eterno de Deus e de Cristo, culminando em cânticos celestiais e uma demonstração de sua justiça e fidelidade. Este capítulo nos lembra que, apesar das aparentes derrotas e dificuldades, Deus está no controle e garante a vitória para aqueles que permanecem fiéis a Ele. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos conteúdos. E não se esqueça de deixar o seu like, é uma forma simples, mas muito importante, de apoiar nosso trabalho e nos ajudar a alcançar mais pessoas com a Palavra de Deus. No próximo vídeo, mergulharemos em Apocalipse 12, um capítulo repleto de símbolos poderosos, como a mulher vestida de sol, o dragão e a luta no céu. Veremos como essas imagens apontam para a vitória definitiva de Cristo sobre as forças do mal e o papel do povo de Deus nessa batalha espiritual. Prepare sua Bíblia e venha conosco desvendar as maravilhas deste próximo capítulo. Até lá, que Deus abençoe sua vida e sua jornada de fé. Nos vemos no próximo estudo.